Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, há bufões à solta, bufões para nos divertir. Um deles, o mais famoso, já desaparecido, faleceu em 1945, foi Monsieur Pujol. Pujol, este nome lembra alguém mais? Acompanhem. O comandante do Exército, o general Pujol, deu uma declaração muito clara. Posicionou-se. Mas ao falar de Pujol, eu não posso deixar como ator de registrar a vida de Monsieur Pujol, um dos maiores bufões da humanidade. Bufões, aquele capaz de soltar bufas e bufas, de fazer espetáculos de bufoneria. Monsieur Pujol nasceu em Marsella, na França, em 1852, e era um sucesso o que ele fazia com os músculos abdominais. Ele era capaz das mais variadas flatulências. Era capaz de, com uma flatulência, apagar uma vela a meio metro de distância. Chegava a tocar a Marselhesa, colocando uma flauta no orifício excretor, a tocar a Marselhesa com a sua flatulência. Pujol foi o salário mais bem pago do Moulin Rouge, em Paris. Ganhava mais do que Sarah Bernard. 1 hora de show de flatulência. O príncipe de Gales, o rei da Bélgica, eram assíduos espectadores do show de Pujol. Pujol bufava como ninguém. Imitava os mais variados sons. Começava imitando o choro de uma criancinha. E ia até por 20 segundos seguidos, imitando o rasgar de um tecido de seda. Imitava trovões, canhões, tudo com suas flatulências. É só isso para constar, para informação do público em geral sobre este nome Pujol, que não tem nada a ver com o nosso general Pujol. A família Pujol é muito grande, espalha-se por todo o mundo. Mas não consigo deixar de associar o Pujol francês com o Pujol brasileiro, com todo respeito, é claro, apenas por uma questão histórica. Mas fato é que o nosso Pujol, que aparentemente de bufão não tem nada, embora possa lá como ser humano soltar suas bufas, o nosso general deu uma declaração de que o exército não é político, não é partidário, não é governo, não muda a cada 4 anos. O exército se mantém fiel e que a política não entra dentro dos quartéis. É uma declaração boa, uma declaração que bate de frente com as últimas declarações rocambolescas de Bolsonaro e posiciona melhor o exército. E Mourão vai atrás, vai junto. E também o general Santa Cruz. Quem não vai muito com o general Santa Cruz é o Carluxo, que é vereador. Eu não conheço outro vereador no Brasil capaz de falar as ousadias que o Carluxo fala. Ele declarou agora que ele limpa o bumbum com a gravata do Moro e do general Santa Cruz. Ou seja, é um vereador federal, é um vereador que se mete na política nacional. Alguém consegue ver algum vereador do Brasil falar uma coisa dessa? Ter um destempero deste? Ele fala porque é filho do meu pai, do seu pai, na verdade. É uma espécie de nepotismo da fala. Tem direito de falar porque é filho. Os filhos de Lula jamais abriram a boca para falar qualquer coisa, quanto mais para ofender qualquer oficial do exército, qualquer autoridade. Mas o filho do coiso se põe à vontade. Mais um pouco ele estará falando do general Pujol, provavelmente. Mas o general disse que os militares não têm nada a ver com política. Seria interessante. Seria realmente muito interessante se os militares se recolhessem aos quartéis ou aos seus pijamas. O militar reformado tem padrão de civil, mas continua recebendo pelo exército a aposentadoria. E continua com a patente de general, mesmo que reformado, ou de coronel. Logo, a sua imagem está intimamente ligada às Forças Armadas. E estes 11 mil militares que aportaram no governo Bolsonaro, reformados ou não, vale lembrar que o general Pazuello ele é ainda da ativa,
o ministro da Saúde, mancham a imagem das Forças Armadas. Porque, querendo ou não, eles são associados com a profissão do oficialato, a profissão do Exército, a profissão das Forças Armadas. E quando o governo vai para o buraco, os 11 mil funcionários do Estado que pertencem às Forças Armadas vão para o buraco juntos. A melhor, levam o governo, inclusive, para o buraco. E isto compromete severamente as Forças Armadas. Independente de não serem militares da ativa, de serem reformados, eles carregam com si e desmoralizam a imagem das Forças Armadas brasileiras, sobretudo do Exército. Um contra-almirante, por exemplo, na presidência da Anvisa, um tenente-coronel como diretor da Anvisa, cada vez que a Anvisa erra, quem erra são os militares. Então, general Pujol, embora a sua declaração possa ter sido feita de boa fé, não é a realidade, não é o que parece. O que parece é que nós temos um governo meio militarizado, um governo com 6 ministros militares e com milhares de militares em postos chaves no país. Querendo ou não, as Forças Armadas fazem parte deste governo. Mesmo que reformados, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Tem milico dando pitaco em tudo que é lugar. Até na Secretaria de Cultura, que pouco existe, mas tem lá o coronel nomeado. Então não tem para onde correr. Estamos tomados pelas Forças Armadas em todos os escalões do governo e esses elementos correram rápido para pegar a boquinha do Estado, baseado no fato de que não estão mais na ativa, com algumas exceções. Então, por melhor boa-fé que o general Pujol tenha bufado, sempre fica um cheiro de que a coisa não está muito bem, não fica um bom ar. Eu diria que é um cheiro de metano no ar, querendo ou não, quando 11 mil militares são reunidos no mesmo lugar, no governo. Quem sobreviver verá a fala do general Pujol até onde vai, a sua extensão, como a fala do general Santa Cruz. Vamos em frente, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.